Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP, um programa voltado para a minha e para a sua cidade, onde vamos falar sobre diversos assuntos como saúde, política, esporte, cultura, turismo, lazer e vamos mostrar os diversos eventos que acontecem na cidade, inclusive o seu. Estamos recebendo em nossos estúdios o André Santos. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Aderbal. Obrigado você que está acompanhando a gente. Bora lá, estou aqui de peito aberto, de coração aberto, para a gente bater aquele papo interessante. Maravilha. O André, ele é formado em dança e também em relações internacionais, é isso, André? Exatamente, é isso. O André estudou aqui no Conservatório de Cubatão. Fiz aulas no certo? Conservatório de Cubatão, fiz aulas no Teatro Municipal de Santos, fiz aula em várias academias aqui do Brasil. E depois você foi para os Estados Unidos. Sim, sim. Depois de um tempo a gente acaba achando que não é o suficiente, né? E isso é até legal. Quer buscar mais. A gente vai sempre em busca principalmente do aperfeiçoamento técnico enquanto bailarino, mas acho que também em busca de se entender como ser humano, entender outras culturas, entender outras línguas. E aí eu fui para os Estados Unidos numa época. A dança já tinha me levado para outros lugares também, mas os Estados Unidos foi onde eu fui para aprender e me especializar na área de teatro musical. Conta um pouco dessa sua experiência nos Estados Unidos, André. Claro, cara, foi uma coisa, é muito engraçado, né? Porque por mais que a gente tenha uma vontade de ir, de estar em tal lugar, por mais que a gente imagine como vai ser, as nossas expectativas ou são superadas ou nunca são alcançadas. Com certeza. E foi uma experiência fantástica, cara. Me agregou muito, principalmente enquanto ser humano, muito mais que artista. Porque viver longe de família, estar longe de amigos e toda a dificuldade que é para o estrangeiro, eu me coloco naquele lugar do imigrante, longe de casa, tentando viver a vida, tentando juntar um dinheirinho para voltar e ficar bem, tentando aprender com o que aquela cultura tem para ensinar, para agregar na minha área artística. Foi uma experiência que, tipo assim, cara, eu jamais vou esquecer. Eu digo hoje em dia, eu falo para todos os meus amigos, eu falo para todas as pessoas que estão à minha volta, se você tiver a oportunidade de ir para fora do país, independente do país que seja, vá. Vá porque... É uma experiência. É uma experiência que ninguém nunca vai te tirar, é um aprendizado que vai ficar só para você e eu acho que vale muito a pena a gente poder desbravar outros continentes. Foi longo de 10 anos nos Estados Unidos? Quase 10 anos nos Estados Unidos. Eu morei 2 anos no Japão. Foram no Japão também? Morei no Japão, eu morei no Canadá, morei quase 1 ano no Canadá. Passei pela Coreia, passei pela Argentina, mas Estados Unidos foi onde eu solidifiquei um pouco a minha existência, a minha parada para entender um pouco mais sobre aquela cultura, principalmente da cultura artística, né? Que o teatro musical ele vem dos países americanos, dos Estados Unidos e o Reino Unido. E lá você fez dança, fez teatro, musical? Fiz. Lá eu me formei em dança, eu estudei no Alvin Ailey, na American Dance Theatre, eu estudei na Broadway Dance Center e também fiz Paganini International Institute of Music and Arts, que era uma instituição, hoje em dia ela não existe mais, que ela dava formação técnica para o artista da dança e da música. E você acabou dando aula também de dança lá? Dei aula também. Nossa, cara, você está bem informado, né? A gente acaba passando, a gente vai esquecendo um pouco das coisas que a gente passou. Sim. Além de eu trabalhar em restaurante, porque assim, eu trabalhava no restaurante como garçom, para poder pagar as contas, para poder juntar uma graninha para voltar para o Brasil e principalmente para dar continuidade aos meus estudos. Mas não era o suficiente. Então, alguns horários que eu tinha livres, eu dei aulas de dança em algumas instituições, algumas escolinhas ali da comunidade que eu morava, em Newark, New Jersey. E foi bem interessante, porque eu pude trazer um pouco... os Estados Unidos, né, o jazz é bem enraizado naquele país. A cultura e aí, quando eu, enquanto brasileiro, eu consegui trazer o jazz com as culturas brasileiras. Então eu fiz essa miscigenação entre a cultura brasileira do samba, a cultura brasileira da música brasileira, e aí eu desmembrei isso dentro do estilo jazz dance americano de ser. Foi muito interessante, foi muito legal. André, mas tinha sempre esse pensamento, juntar dinheiro para voltar para o Brasil, é assim mesmo? É muito engraçado, né? Eu costumo dizer que isso é foco. Foco? Literalmente. Você não tinha foco, ficar aqui, não tinha? Eu não tinha, cara, é muito engraçado, eu não fui com pretensão nenhuma de viver nos Estados Unidos para sempre. Conseguiu visto lá? Não consegui o visto, na verdade o meu visto ficou de turista. Eu acabei burlando isso, eu falo para todo mundo hoje, existem outras possibilidades.
Então, se você puder estar bem e estar legal. É melhor. Com certeza. Eu acabei burlando essa situação, por não ter conseguido visto, mas foi bem para mim. Eu não tinha intenção nenhuma de morar lá. Talvez, se eu tivesse pensado na ideia de viver nos Estados Unidos e fazer do Brasil a minha segunda casa, ideias. Não, até poderia. Hoje eu poderia estar legalizado, poderia estar com visto, como alguns amigos meus estão, mas, na verdade, essa não era a minha pretensão naquele momento. Não era mesmo, tanto é que depois dos Estados Unidos eu conheci outros países, mas realmente o que eu aprendi lá foi essencial para eu realmente fincar raízes aqui no Brasil e disseminar um pouco da cultura da arte e dança, da especialização em teatro musical aqui no Brasil. Você voltou de lá faz quanto tempo? Já fazem 12 anos. 12 anos? Já. Não retornou mais lá? Não retornei mais lá. Inclusive a companhia de dança, que eu trabalhei aqui com a companhia de dança em um período, a companhia esteve lá para fazer uma turnê em Nova York, se não me engano, em 2016. Eu não fui, na verdade eu nem pude ir, porque eu já estava contratado pelo SESI São Paulo, e eu acabei não podendo ir, mas depois que eu voltei para cá, eu nunca mais fui para os Estados Unidos. Tenho contato com os amigos. Aliás, né, isso vai estar na internet, então se algum de vocês estiverem vendo, eu vou mandar um beijo para os meus amigos do Taiteixe, uma galera... Hi guys, it's nice to talk to you. Actually, uns amigos que trabalharam comigo ali em Nova York, que eu trabalhei em Nova York, e foi muito legal, Adelbão, foi muito bom, foi uma experiência inesquecível, mas passou. Como tudo, né? Passou, ficou lá atrás, agora bola para frente, eu sinto muita saudade, mas quem sabe um dia eu consiga voltar lá de novo. Foi um momento muito importante, mas ficou para trás, me trouxe muita experiência, sou muito grato aos Estados Unidos. Eu acredito que realmente hoje a minha vida é completamente diferente. Com certeza teria conquistado tudo que eu conquistei por meio profissional, sim, mas definitivamente quando eu ia fazer um teste, um trabalho ou uma entrevista em que eu dizia, eu morei nos Estados Unidos, as pessoas me olhavam com um olhar diferente. Quando eu falo inglês fluente, eu escrevo inglês fluente e eu leio inglês fluente, as pessoas me olham com outros olhos. Já muda um pouco. Muda. Né? Isso é importante. Então acho que isso para mim, eu acho que a maior gratidão que eu tenho, principalmente a Deus e do pouco que eu pude aprender nos Estados Unidos, é esse legado que eu trago comigo hoje. Fica com você. Que ficou comigo. Nós temos um amigo aqui, Heloísio, inclusive esteve aqui com a gente no nosso programa, um abraço, Heloísio. Ele fica em Boston, nos Estados Unidos. Trabalha lá há algum tempo, está há 40 anos nos Estados Unidos. Qual o nome? Heloísio. Eu tenho alguns amigos em Boston, aliás, quero mandar um beijão também, o Fábio Fernandes, daqui de Cubatão, Cláudio Martins, daqui de Cubatão, são amigos nossos, são artistas da dança e da música, que estão hoje nos Estados Unidos. Os dois vêm para cá com frequência, o Fábio vem mais que o Cláudio, mas são dois amigos cubatenses que têm a carreira e a vida lá nos Estados Unidos, em Boston também. Maravilha. O André, vamos chamar um intervalo? Bora lá. Daqui a pouco voltamos com André Santos. Gustavo, aluno objetivo e aprovado na USP. A gente tinha um diálogo com os professores assim, muito legais. A gente tinha um grupo no WhatsApp, então podia tirar dúvida. As aulas também eram bem divertidas, as apostilas são assim excelentes. Tanto é que depois que a gente para de usar, dá até dó, assim, você quer guardar, porque os materiais são muito bons. São coloridos, então você tem uma visão legal dos conteúdos. A gente, de verdade, assim, a turma veio e formou uma família. Se tiver esforço, empenho, dedicação, não tem como sair alguma coisa. Eu entrei com a expectativa de estudar e eu consegui aprovado na USP.
e voltamos com André Santos. André, aí você voltou dos Estados Unidos e fundou o Backstage, um centro de dança aqui em Cubatão, é isso? A Backstage Centros de Danças foi a minha menina dos olhos. Opa! Ela aqui nasceu... no Costa Silva, né? Oi? Aqui no Costa Silva. Aqui no Costa Silva. Ela nasceu da minha vontade, realmente, quando eu vim dos Estados Unidos, cheio de gás e cheio de expectativas, realmente de disseminar a dança, principalmente o jazz e o teatro musical. Deu muito certo por um período, formei vários adolescentes, formei várias crianças que hoje chamo de filhas minhas, que estão aí com 19, 20, algumas já são mães, alguns alunos já são pais, outros seguiram carreira em São Paulo, fazem parte de grandes musicais, alguns estão no exterior. Tem contato com todos, com certeza. Eu tenho contato, é muito legal porque a gente cria uma família. Com certeza. Então a Backstage, ela nasceu dessa necessidade, da falta de escolas que trabalhassem o teatro musical aqui em Cubatão e acabou se transformando a família Backstage. Tanto é que as meninas, elas se denominavam como as Backstageettes. Elas realmente vestiram a camisa. E aí isso durou por cerca de 10 anos, Adrebal. De 2009 a 2019. Foi o tempo da Backstage, foi o tempo que eu tive à frente desse estúdio, que eu me propus a ensinar, que eu me entreguei de corpo e alma, mas infelizmente a gente está no lugar onde a arte e a cultura ela não é prioridade para muitas pessoas. Então isso acabou atrapalhando de certo ponto. Ô André, aí você foi para o SESI em São Paulo trabalhar num curso de dança, que foi o curso de teatro musical reconhecido pelo MEC, o primeiro no Brasil, é isso? É isso. Na verdade, a Backstage, quando a Backstage terminou, porque assim, eu percebi que era o momento de acabar com o estúdio de dança ou encerrar por um período aquela atividade, porque eu sempre tive a intenção de montar uma associação. E aí eu trabalhei com esse propósito social, a dança. E aí eu acabei misturando o propósito social com o propósito econômico e acabou, claro, não daria muito certo, porque eu não conseguia administrar as duas coisas. Montei um festival de dança aqui em Cubatão. Primeiro festival de dança de Cubatão. Isso, que foi o Cubatão Dance Festival, foram 2 anos seguidos. E esse festival acabou sendo o embrião do FeedFest. Ok, você perguntou sobre como o SESI apareceu nesse contexto. Em 2014... No primeiro ano do FeedFest, uma amiga me mandou uma mensagem falando que o SESI estava buscando professores para um trabalho temporada de 3 meses. E aí eu me inscrevi, mandei meu material, falei, 3 meses eu estou precisando de uma grana, vai agregar. E aí eu fui. E aí, durante a seleção, os diretores, que era o Cleto Bacic, um grande diretor musical aqui no Brasil hoje, Cristina Trevisan, também uma diretora artística de teatro muito conceituada, atriz, Vivian e algumas outras pessoas, Floriano Peixoto, aliás, Floriano, eles viram meu material e acharam que eu tinha capacidade de assumir uma cadeira na faculdade. A faculdade foi o primeiro curso de formação de atores de teatro musical do SESI São Paulo, o primeiro curso na área reconhecido pelo MEC. No Brasil? No Brasil. E era o único lugar, e era assim, e a gente formou turma por 3 anos, eu fiquei lá por 6 anos e meio. Foi muito bom porque foi uma experiência muito grande para mim poder realmente ser pago para ensinar aquilo que eu aprendi fora. Tem prazer de fazer? Eu tenho prazer, até hoje eu tenho prazer, mas quando se é pago, quando se é reconhecido, quando se é bem remunerado, e aí você tem outro estímulo, né? As expectativas são maiores. A gente, nesse trabalho, a gente montou 2 espetáculos musicais, que foi apresentado no Teatro do SESI, ali na Paulista, em São Paulo. Eu fui o coreógrafo do primeiro ano, com o espetáculo Freaks, que é o Freak Show, e aí eu tinha como parceiro na montagem coreográfica, na direção, o Zeca Rodrigues, que hoje é o nosso secretário de Cultura. Muito bom. A gente grande abraço, grande nesse projeto. Boa sorte na secretaria. E aí no segundo ano de formação de outra turma, eu ainda no SESI, eu montei o Showboat, que eu vou lembrar qual foi o nome que a gente deu em português, mas foi um outro espetáculo de teatro musical que também foi no SESI São Paulo. Foi a coisa mais fantástica da minha vida, ter passado por essas experiências, de poder ajudar esses adolescentes em formação a fazer parte do primeiro curso de atores em teatro musical, assim. E aí o certificadozinho deles lá com o meu nome na disciplina, na cadeira de dança, com especialização em teatro musical. Foi muito bom. O André, o FeedFest, Festival de Dança Internacional, você é um dos organizadores, é isso?
Sim. Na verdade, o FeedFest, eu sou não só o organizador, mas eu sou o criador do FeedFest. É criação sua. A criação, o FeedFest surgiu de, que nem eu disse, a gente teve o Cubatão Dance Festival por 2 vezes, e a Juliana, minha parceira e sócia hoje, ela teve o Mostra de Dança. Então, quando eu decidi criar o FeedFest, ela foi a primeira pessoa que eu pensei. Eu pensei primeiro nela e na Vanessa Toledo. Vanessa Toledo. Que é a diretora da Companhia de Dança de Cubatão. Faz um belo trabalho. Faz um belo trabalho. São grandes amigas. A gente tem uma história de adolescente na dança. A gente dançou junto no grupo de dança Espaço Inverso. O Zeca também era o coreógrafo desse grupo. Então, fiz vários registros do Espaço em Dança. Oi? Fiz vários registros. Do Espaço Inverso? Eu lembro de você quando a gente era adolescente. E o mais legal é que a gente cresceu e cada um seguiu rumos diferentes. Mas a Juliana, trabalhando como produção cultural, produção teatral e televisão, ainda envolvida com dança. A Vanessa, direção da companhia de dança, e eu, formação em dança nos Estados Unidos. Então, como elas estavam mais próximas, eu chamei elas para abraçar essa ideia, e elas abraçaram de peito aberto. E aí o primeiro ano foi tenso, mas foi um sucesso. O segundo ano teve um terceiro sucesso. E até que em 2018 a Vanessa decidiu seguir outros rumos, e aí foi quando no ano seguinte ela assumiu a secretaria, e eu acredito que por conta de N compromissos ela não poderia seguir. E aí ficou nessa jornada dele, e a Juliana estamos aí levando isso até hoje. Ano que vem fazem 10 anos. 10 anos. E quais os países que participam do Festival Internacional, André? Na verdade, a gente tem 2 fatores diferentes. A gente tem os países que fazem parte enquanto parceiros e tem os países que fazem parte enquanto bailarinos na competição. A gente já trouxe bailarinos do Chile, da Argentina e do Paraguai. Chile e Argentina. E a gente tem as parcerias com os Estados Unidos, Nova York, Denver e South Carolina. Isso exatamente, South Carolina, Denver e Nova York. A gente tem parceria com a Espanha, Madrid. A gente tem parceria com a Argentina, Buenos Aires. E foram esses os países. E Itália. Também a gente teve um trabalho com uma parceria com o Festival de Livorno, na Itália. E acontece quando o festival, André? O festival acontece todo feriado de junho, feriado de Corpus Christi. Acontece na cidade vizinha, em Santos. E é até legal você levantar, porque acontece num feriado em que a Baixada Santista é tomada por turistas. É, porque é numa quinta-feira. Uma quinta-feira, geralmente é um feriado prolongado, geralmente a gente tem esse aquecimento global, a gente tem a sorte de ser inverno, ou princípio de inverno, mas ainda estar muito calor, é meia estação, eu diria. Infelizmente, a gente não ter aqui na nossa cidade um espaço adequado para agregar o FeedFest, então a gente precisou levar para a cidade vizinha, que graças a Deus a Secretaria de Cultura de Santos abraça, a Prefeitura de Santos dá suporte para a gente, o que a gente precisa. Um beijo para o Rafael Leal, um beijo para a equipe do Teatro Municipal de Santos, mas eu também quero deixar um beijo para o meu secretário de Cultura, meu grande amigo Zeca Rodrigues, que apesar de ser uma cidade que não tem condições, ele sempre abraçou, ele sempre acreditou no nosso potencial artístico, no potencial artístico de vários artistas. Com certeza. Vários artistas de Cubatão. Um exemplo disso foi um baile que teve agora no finalzinho do mês de junho, que foi um sucesso, na verdade agora em setembro, que foi um sucesso. Então eu falo que o FeedFest ele acontece lá porque realmente a gente, enquanto filho da cidade, não tem a capacidade de trazê-lo para cá. Infelizmente. Por enquanto. Então, por enquanto. Bem, André, vamos chamar um intervalo? Bora lá. Daqui a pouco voltamos com André Santos. E voltamos com André Santos. André, nós estamos falando da sua experiência com dança, em Cubatão, conservatório, nos Estados Unidos. Você fez curso também de marketing digital, é isso? Sim. Eu tenho um curso de marketing digital, mas com especialização em marketing político. O legal é que a gente faz
alguma coisa, a gente sempre trazia uma especialização para poder, né, dar um tempero legal. E aí você veio parar na campanha do Sérgio Calçados, candidato a vereador, é isso? Na verdade, tem um contexto, um cenário, a gente precisa voltar um tempo atrás, e aí tem o cenário pandêmico, né, que a gente acabou passando. Verdade, teve a pandemia. Veio a pandemia e, tipo assim, a gente, muito, eu digo, Aderbal, que como essas coisas, de certa forma, trouxeram para a gente uma outra visão de mundo, uma outra visão enquanto ser humano, principalmente enquanto ser humano na zona de conforto. Me pegou de calças curtas, não somente eu, como a maioria dos brasileiros, a maioria do mundo. O mundo inteiro. E a minha sorte é que em 2020 eu já estava concluindo uma faculdade de Relações Internacionais, uma graduação. E aí, no meio desse cenário, eu estudei Ciências Políticas. E aí eu fui para o marketing digital, fazendo cursos esporádicos, cursos livres. E o marketing digital, eu decidi me especializar um pouco no marketing político. Por quê? Porque se a gente for analisar as campanhas políticas desde 2012, por exemplo, falando das majoritárias municipais, a gente não tinha nada que linkasse o universo político ao marketing digital e consecutivamente, ao marketing político. Então, quando eu fui fazer isso lá em 2018, entender sobre marketing digital, aliás, desde 2010 eu venho querendo um trabalho com páginas no YouTube, trazendo ideias para pessoas que fazem, por exemplo, passos urbanos, de um amigo meu que montou, foi uma ideia que nasceu em conjunto lá atrás, em 2010, 2011. Então, eu sempre quis trazer a cultura para dentro do marketing, principalmente o marketing digital. E aí em 2018, em 2016, 12, 16 e 18, entendendo esse cenário do político nacional e do político municipal, a gente percebe a lacuna. E aí eu fui buscar quem eram as pessoas que estavam envolvidas nesse cenário, e aí descobri o Vitorino, um grande beijo, professor, é um professor de marketing político, que assim, bênçãos para ele. E aí eu comecei a trabalhar aos poucos, entender um pouco melhor. E aí, por um acaso, em 2020, quando eu estava terminando um curso de especialização de 2 anos em marketing político, foi onde eu conheci o Sérgio, automaticamente na campanha. E aí, no finalzinho da campanha, a gente teve uma conversa e aí eu me coloquei à disposição. E aí, graças a Deus, acho que foi muito legal, foi surpreendente, tanto para ele quanto para mim, claro, o resultado das eleições, mas também, claro, que tem todo um trabalho de equipe, aquele trabalho que a gente sabe que é uma campanha. Então a gente teve um resultado muito, muito mais que esperado. E aí logo depois que ele foi reeleito vereador na cidade, ele me convidou para fazer parte da equipe de gabinete. E lá, hoje eu estou saindo, dançando meus passos da dança direto para o gabinete. E a gente está trabalhando com a comunicação de marketing do parlamentar. Na campanha é muita sola de sapato, mas essa parte digital veio para ajudar bastante, André. Sim, eu digo, Aderbal, que assim, o marketing digital, o bom, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo não tem como fugir disso hoje. Não tem como fugir disso. O bom do marketing digital e o boom desse negócio é que você consegue alcançar pessoas que a sola de sapato não conseguiria. Exatamente. Então na verdade, eu digo que é um complemento do universo presencial. A gente não pode, de repente, fazer essa troca radical, exatamente, achar que o virtual substitui. Exatamente, não pode. Então eu acho que ele veio para agregar, e aí eu acho que isso foi interessante. Quando eu me coloquei à disposição do candidato naquele período, eu trouxe algumas ideias de marketing para o universo digital, mas pensando também num trabalho de planejamento físico e de sola de sapato, que é o que você disse. E foi uma campanha bastante difícil, porque o PSB do Sérgio, eu lembro que tinha o Marcinho, que já era vereador também, e o Sérgio veio para esse partido, e o Sérgio conseguiu o primeiro lugar. Foi uma campanha realmente difícil. Parabéns, Sérgio, e toda a equipe, né? Sim, várias outras pessoas bem conhecidas, o próprio Cláudio Barazal. Barazal também nosso amigo, secretário de comunicação. Secretário de comunicação. Também, então acho que foi um trabalho bem legal, um trabalho de equipe bem consistente e que realmente teve resultado. O André, e agora o Sérgio já declarou por vários momentos aí que não pretende mais se candidatar a mais um cargo de vereador na cidade. E me parece que o gabinete está optando por o seu nome vir como pré-candidato, seria isso mesmo? Na verdade, eu ainda acredito que o chefe, a gente chama, né, o boss, com certeza, seria muito... A gente ainda acredita que ele possa mudar essa realidade, mas realmente ele faz questão de deixar bem claro
que não é a intenção dele. Ele ainda quer ajudar a comunidade. Eu acho que ele, como lojista, como comerciante, ele faz isso muito bem. Aliás, quem conhece o Sérgio Calçados sabe muito bem disso. Que ele ama a cidade. Esse trabalho social e esse amor que ele tem pela cidade vem muito antes dele se tornar um parlamentar em exercício. Então eu acredito não, é uma fala dele, que independente de onde ele estiver, ele vai estar sempre de braços e portas abertas para atender a população cubatense. E respondendo a sua pergunta, sim, ele trouxe essa fala há alguns meses atrás de que seria o último mandato dele. Ele não tem a intenção de se colocar à disposição da população enquanto parlamentar, que fique bem claro isso. Uhum. E aí sim, houve-se uma conversa da gente pensar em uma personalidade ali do gabinete e trazer alguém. A gente ficou nessa conversa uma vez outro, e aí surgiu a possibilidade de eu me colocar como pré-candidato para o próximo ano. E aí, como é que você vê essa possibilidade, André? Cara, eu gosto, para quem me conhece sabe o quanto eu gosto de política. Eu acho que a gente gosta de pessoas, gosta da principalmente, cidade. eu acho que assim, primeira coisa, eu gosto muito de me comunicar. Segundo, eu gosto de estar com pessoas. E eu acho que o primordial em tudo isso, a gente aqui em Cubatão, como eu trabalho com cultura, eu já tive outros horizontes na minha frente, já tive outras possibilidades, e aí eu estou aqui porque realmente eu gosto da minha cidade, já tive a oportunidade de estar fora, mas eu acho que principalmente a gente precisa de novas lideranças. Isso é importante, André. Todas as cidades, todas as municipalidades precisam de novas lideranças. Eu acredito que os líderes parlamentares que estão hoje, ou que estão se perpetuando, entre aspas, no poder, eles têm todo o direito de pleitear de novo esse lugar, mas eu acho que cabe a nós, enquanto população civil, fazer um balanço. Eu acho que a gente precisa entender o histórico do passado, como que está o presente, para a gente poder fazer uma análise futura. Então eu acredito que a partir do momento que a gente tiver esse estudo, essa análise pessoal e individual, e entender que a gente precisa realmente de novas lideranças, de novos estímulos e de novos pensadores trabalhando num coletivo, eu acho que a gente vai ter um resultado muito bom. E eu acredito que 2024, como você disse, as eleições de 2020 foi uma eleição difícil. Foi difícil. Mas eu acho que a gente não tem muito que se apegar a isso, porque cada ano essa dificuldade acaba sendo superada no ano que vem, acaba vai ter eleição. No ano que vem, com certeza, vai ser difícil também. Sim, todos os anos. E cada ano que passa é uma eleição cada vez mais difícil. Ainda mais hoje, Adherbal, que a gente tem essa vasta de informação chegando o tempo inteiro. A gente tem as redes sociais, a gente tem o celular, a gente tem as plataformas digitais, a gente tem os amigos mais estudados, a gente tem parentes mais antenados. Eu digo que a sociedade está muito mais antenada com o universo político. Então, isso é um ponto ao nosso favor. André, muito bom conversar com você. Desejo boa sorte no seu projeto. E chegamos ao final do nosso programa. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Eu que agradeço, Adherbal, eu agradeço a equipe aqui da TV Polo, eu agradeço você que está aí acompanhando o programa, que ficou com a gente até esse momento. E eu quero deixar uma frase. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu venho levantando bandeiras, mas são bandeiras, eu costumo dizer que são bandeiras que eu levanto ao longo da minha vida, sem precisar abrir esse leque. Hoje eu estou num outro momento, hoje eu estou com 50 anos de idade, então eu acho que nada mais justo do que a gente realmente abrir essa bandeira para que outras pessoas possam se sentir abraçadas, defendidas e principalmente representadas. Eu deixei nas minhas redes sociais ontem uma frase que eu vou repetir aqui. Se você tiver que sonhar, sonhe e sonhe grande. Não importa que te chamem de louco. Sonhe sozinho e vai. André, grande abraço. Obrigado. Boa sorte. Chegamos ao final do programa Cidade em Foco SP. Até o próximo.